Olá, meu nome é Plug Pepper, sou um robô humanoide e faço parte da equipe Plugin Bot. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de entrevistas do estúdio Equipotel by Revista Hotéis. Depois do término da entrevista, venha tirar uma foto comigo. Sejam todos bem-vindos ao estúdio Equipotel by Revista Hotéis, diretamente do Expo São Paulo. Ao meu lado está Caio Calfá. Ele é consultor hoteleiro e presidente da ADIT Brasil, Associação para o Desenvolvimento Turístico e Imobiliário do Brasil. Caio, começando em relação à multipropriedade. Ela é a grande alavanca da hotelaria nacional, que mais canaliza recursos para construir novos hotéis. Como foi que surgiu essa modalidade de negócios? Boa tarde, Edgar. Obrigado. É um prazer estar com você aqui mais uma vez, nesse seu lindo estúdio aqui na Equipotel. Aliás, a Equipotel está ótima, com um astral muito bom, excelentes painéis durante o Conotel e excelentes estandes aí para quem ainda não veio, eu recomendo, venham conhecer a Equipotel, que está ótima. Muito bem, a multipropriedade, Edgar, ela surgiu, eu acho que houve um trabalho conjunto de muita gente, mas especialmente de duas entidades. A ADIT Brasil, lá em 2012, 2013, criou um evento chamado ADIT Share. Sim. Mas para tratar somente do timeshare. Naquela ocasião não existia multipropriedade, Sim. Existia o timeshare. E o primeiro evento, se não me engano, 2013 ou 12, tenho dúvida, ocorreu lá no Rio Quente, no resort Rio Quente Resort. E tinha um público pequeno, 60 pessoas. O segundo ano nós repetimos o evento, agora lá no Beach Park, em Fortaleza, em Aquirache, e a gente já levou um pouco mais de público, mais 200 pessoas. Neste evento, eu fui procurado por um grupo de empreendedores de Goiás que tinham desenvolvido um produto parecido com um timeshare, mas que tinha sido um sucesso de vendas, mas que necessitava regulamentação. Certo. Então, a diferença dos dois produtos, do timeshare para esse novo produto que eles chamavam de cota imobiliária, fração imobiliária, diversas denominações diferentes, né? E era que aquele produto imobiliário, ele era um flat, era na verdade uma espécie de um flat, mas que tinha sido vendido cada apartamento para vários proprietários, em vez de vender para um proprietário só. Então, naturalmente, embora fosse um produto de incorporação imobiliária, ele tinha uma característica de que cada apartamento era dividido em, por exemplo, 26 proprietários. Certo. Né? 28 proprietários, 30 proprietários. E não havia uma regulamentação consistente que desse respaldo a esse produto. Muito bem, então essa foi a missão que nós recebemos naquela ocasião como vice-presidente do Secov. Portanto, as duas entidades estavam atuando, a ADIT promovendo o ADIT Share e a vice-presidência do Secov criando o que nós viemos a fazer, criando um grupo de trabalho para desenvolver um projeto de lei e desenvolver também um manual de melhores práticas para se produzir multipropriedade da melhor forma. Com isso, nós teríamos uma lei dando respaldo jurídico a esse tipo de empreendimento e um manual de melhores práticas orientando o mercado sobre a melhor forma de realizar esses empreendimentos. Muito bem, assim foi feito. Certo. A turma era muito boa. Os nossos companheiros do grupo de trabalho eram excelentes, o que nos ajudou bastante. O projeto de lei foi criado, foi aprovado no Congresso Nacional. Quando foi aprovado isso? Qual ano? Nós tivemos a sanção do presidente Temer no dia 21 de dezembro de 2018. Certo. No finzinho do governo dele. E a partir daí, o cenário mudou, ou seja,
o arcabouço jurídico estava criado e, de repente, passamos a ter uma quantidade muito grande de empreendimentos sendo realizados no Brasil inteiro, aí sob o guarda-chuva, a segurança Sim. da lei, né? E o manual cumprindo o seu papel de orientar o mercado sobre as melhores ações a serem feitas, desde a escolha do terreno, planejamento, desenvolvimento, vendas e operação. Muito bem. Então foi assim que surgiu a multipropriedade. Basicamente foram 2 trabalhos grandes das 2 entidades. Esse ano nós tivemos o Adit Share há cerca de um mês em Atibaia, 1 mês e meio, lá em Atibaia, no Hotel Bourbon, com 450 pessoas inscritas presenciais e mais outro tanto online. Um sucesso absoluto. E a multipropriedade anda crescendo muito pelo país inteiro, mas o início de tudo foi aquela reunião que nós tivemos lá em Fortaleza. E falar em crescimento, o que a multipropriedade hoje representa em VGV? Quantos empreendimentos já está pronto e quantos está em curso? Olha, a nossa empresa, a Caio Calfá, ela realiza anualmente, há 6 anos, um relatório denominado Cenário do Desenvolvimento de Multipropriedades no Brasil. Esse último relatório, que foi entregue agora em setembro, durante o Adit Share, a gente tem um número bastante significativo. São 128 empreendimentos, e considerando os empreendimentos que, no mínimo, já estejam com uma sala de vendas aberta. Certo. Tá? Então são 128 empreendimentos em 68 destinos do Brasil. Nossa, diversificou bastante, né? Pois é, e eu desafio a quem quiser lembrar, eu não consigo me lembrar, mas quem quiser, por favor, me ajude. Eu acho que não existe na história do Brasil nenhum outro modelo de empreendimento turístico que tenha tido uma capilaridade tão grande em tão pouco tempo como a multipropriedade. E mais ainda, ela, dos 10 anos de existência, há 10 anos atrás não havia nenhuma, 5 anos foram anos de crise. Sim. Muita crise, uma crise grande no governo Dilma, com a queda de demanda que afetou muito o setor turístico como um todo, 2014, 2017, e agora a crise da pandemia, que também afetou sobremaneira o setor turístico no Brasil. Mais de 50 mil empresas fecharam as portas em toda a cadeia turística do Brasil. E, no entanto, a multipropriedade não parou de crescer. Teve o seu problema, claro, teve problemas de distratos, teve problemas de devolução. 4 meses os estandes ficaram fechados, ou seja, teve que se reinventar, teve que criar uma nova forma de venda. E assim foi feito com a venda online, né? E, enfim, então nós temos esse cenário hoje. São 28 bilhões de VGV, 28,3 bilhões de VGV, sendo que os empreendimentos ou estão já vendendo, ou estão construindo, ou estão prontos, né? Aqueles que estão em planejamento não fazem parte dessa conta. Em 68 cidades, em 20 estados do Brasil. Que ótimo, bom saber. Caio, você também é vice-presidente de assuntos turísticos e imobiliários do Secov e participou de um grupo de trabalho que envolvia, entre outras entidades, que desenvolveram um projeto de lei que foi regulamentado pelo nosso governador João Dória, que criou os destinos turísticos do estado de São Paulo. O que foi esses destinos turísticos? De onde que veio essa ideia e como é que você analisa o crescimento desses destinos turísticos do estado de São Paulo? É uma ideia genial. Eu chego a apostar que a história do turismo nacional vai mudar a partir da aprovação dessa lei. Tá? Essa ideia surgiu lá nos anos 70 com o Walt Disney, na Disney World. O Walt Disney
lá na Flórida, comprou uma área de 11 mil hectares, é uma área gigantesca. Num pântano. Mas era um pântano que não valia absolutamente nada e não tinha uma casinha construída nesses 11 mil hectares, até porque era um pântano, e não valia nada, ninguém queria aquilo. Ele comprou aquele pântano exatamente para corrigir um problema que ele tinha tido na Califórnia, quando ele tinha construído nos anos 50 a Disneylândia. Sim. Que era um terreno relativamente pequeno, 650 mil metros quadrados, e ele ficou estrangulado. Sim. Ele ficou sem ingerência do que acontecia dos lados de fora. Ele ficou exprimido. E quebrar o encanto de quem está lá dentro, você saindo, passando o muro, e 1 metro depois você vê empreendimentos que não tem nada a ver com aquilo que eles tinham visto lá dentro, quebra o encanto. Destoava, né? E quebra o encanto. Todo aquele astral que ele tinha, ele conseguia passar lá dentro, quebrava no instante que a pessoa saía dos muros da Disneylândia. Enfim, ele teve, aqueles 11 mil hectares ocupavam um perímetro que pegava 4 pedaços de 4 municípios. Certo. Né? Ele teve que mudar a lei orgânica dos 4 municípios e criar uma lei nova, como se ele tivesse criado um quinto município. Sim, sim. Né? Com lei própria. E dentro dessa lei própria, não podia, por exemplo, fazer nenhum empreendimento que não fosse de natureza ou de finalidade turística. Tá certo? Eu quero fazer uma indústria. Aqui dentro não pode. Lá fora você faz. Sim. Aqui dentro não pode. Eu quero fazer um borracheiro, quero criar um borracheiro. Pneu fura. Tá. Fura, mas aqui dentro vai só entrar o guincho, ou vai só entrar o rapaz para que ajude você a trocar o pneu, mas o borracheiro vai ficar lá fora. Enfim, mas eu quero criar um museu, eu quero criar um campo de golfe, eu quero criar um hotel, um resort, um bairro turístico. Eu quero criar empreendimentos de multipropriedade. Enfim, tudo isso pode. Sim. E dentro de um plano diretor específico. Aqui vão ficar o setor turístico, aqui as compras, aqui os parques e etc. Certo. Então, essa lei nós importamos, nos inspiramos aqui no estado de São Paulo para criar a lei, e ela foi aprovada no mês de junho aqui na Assembleia Legislativa, junho deste ano agora. Certo. Já foi, o primeiro destino já foi criado, que é o destino de Olímpia. O segundo destino agora, dia 29 de novembro, daqui a alguns dias nós vamos anunciar, que é o distrito turístico de Serra Azul. Certo. Com, digamos, a ponta seca do Compasso, sim, bem em cima do shopping suspenso, Serra sim, Azul, ali, sim, quilômetro 72 da Bandeirantes. Você roda 5 quilômetros. Esse é o perímetro. Itupeva, toda aquela região ali. São 4 municípios. Pega pedaços de 4 municípios. Itupeva, Jundiaí, Louveira e Vinhedo. Certo. Tá? Aeroporto de Viracopos ali do lado, Campinas, muito forte ali do lado, São Paulo do lado de cá. Tem tudo para ser talvez o principal distrito turístico do Brasil. Poxa, que bacana. E já tem aqueles equipamentos todos ali, Wet n Wild, Shopping, Outlet, Premium. Tem, vão sair shopping, Hop Harry. O Hop Harry, vão sair alguns condomínios de segunda habitação, com campo de golfe, enfim, já tem alguma coisa feita por ali e um potencial imenso de crescimento ali em volta. Já tem uma piscina de ondas ali no condomínio Fazenda da Grama, que fica ali em Itupeva, enfim. Então, e os outros estados, a gente, como consultor do mercado, a gente já tem sido procurado, até por municípios que a gente dá a consultoria, para que eles possam se enquadrar nas exigências da lei. Então, os outros estados estão, primeiro, querendo aprovar essa lei estadual nos seus estados. Segundo, buscando consultorias para fazer a coisa bem feita, fazer um plano diretor bem feito, turístico. E imagina você, os estados do Nordeste, com uma lei dessa, o potencial que tem para desenvolvimento. Caio, você também é um dos consultores mais renomados do Brasil, através da Kaufar Real Estate.
Como é que você está enxergando a retomada da hotelaria? Você está recebendo muitos investidores procurando viabilidade econômica de projetos, tinha muitos projetos que, entre aspas, estavam na gaveta, estão saindo da gaveta. Como é que você está enxergando o potencial de novos projetos hoteleiros no Brasil? Nós estamos passando por o final talvez não, com certeza, a maior crise que o setor de hotelaria de negócio já viveu na sua história. Sim. Né? Não teve nenhum outro período da história do Brasil que a hotelaria de negócios teve teve tanto problema, né? Teve 4 meses, 5 meses de hotéis fechados e depois abrir os hotéis, cadê o hóspede, né? Não tem economia andando. Depois surgiu as videoconferências, aplicativos e isso reduziu muito o número de viagens, enfim, uma série de problemas. Então a hotelaria de negócios, ela vai retomar, mas acontece que a gente não pode esquecer que a gente veio indo um pouquinho para trás de uma super oferta hoteleira por causa da Copa do Mundo e Olimpíada. Em seguida houve a crise 2015, 2014, 2017, em que teve uma queda de demanda hoteleira de 20% a 25% nas principais capitais do Brasil. Uhum. Aí você soma a super oferta com queda de demanda. São Paulo não teve a super oferta, mas o resto das sedes da Copa tiveram. Belo Horizonte é um exemplo clássico, né? Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Cuiabá, Porto Alegre, Manaus, enfim. Então teve a super oferta, em seguida teve a queda de demanda e em seguida veio a pandemia. Então a pandemia nada mais foi que a pá de cal. Sim. Foi a pá de cal. Em função da pandemia, os hotéis que tentaram se reestruturar depois da primeira pancada da super oferta, da segunda pancada da queda de demanda, a hora que começaram a se recuperar veio a pandemia. Então, ainda vamos ter um bom tempo para a recuperação dos hotéis de negócios, mas as notícias são boas. As taxas de ocupação já aumentaram bem do ano passado para esse. O ano passado praticamente não houve, né? A taxa de ocupação em torno de 15% e a diária média está muito baixa ainda. Já na hotelaria de lazer, nós tivemos um bom período de 2 anos durante a pandemia. Muita gente querendo sair das suas cidades para se proteger, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para buscar qualidade de vida. Certo. E muitos desses que já se acostumaram a ficar em home office vão acabar ficando. Então, tanto a hotelaria de lazer quanto a segunda habitação tiveram um bom ano. No nosso escritório, nós fizemos 25 anos de existência há 2 meses atrás, 1 mês atrás, nós celebramos 25 anos e talvez a gente não tenha tido nesses 25 anos nenhum período tão conturbado quanto este. Sim. E tão problemático. Apesar disso, como o Brasil é muito grande e as economias locais são muito fortes, tem regiões, cidades secundárias e terciárias, por exemplo, no interior do Mato Grosso, interior de Minas, interior de Goiás, interior de Santa Catarina, cidades interior do Paraná. Né? Agronegócio, né? Agronegócio principalmente, que os condotéis continuam sendo desenvolvidos. Então não parou por causa exatamente desses pequenos Brasis que a gente vê por aí e que não tiveram, não sofreram tanto com a pandemia. Pelo contrário, tem lugar no interior de Mato Grosso, por exemplo, que cresceu a níveis chineses, mesmo durante a pandemia, por causa do agronegócio. Eu acho que é isso, Edgar, torcer para a atividade. Está vendo os eventos voltarem com tudo. Sim. Um exemplo é esse evento aqui, que está muito bonito, a Equipe Hotel, mais uma vez. Os eventos voltarem com tudo e a partir daí a hotelaria de negócio começar a receber o benefício disso. Com certeza. Bom, esteve aqui no estúdio Equipe Hotel, by Revista Hotéis 2021. Ao meu lado, Caio Calfá,
consultor hoteleiro, presidente da ADIT Brasil, Associação para o Desenvolvimento Turístico e Imobiliário do Brasil. Caio, muitíssimo obrigado pela sua valorosa explanação. Muito obrigado, Edgar. Felicidade a vocês e parabéns pelos tantos anos, 20 anos aí de atividades ininterruptas e muito eficientes. Parabéns. Muito obrigado. Edgar. Obrigado.